da bola. Já, atenção. Thiago Fernandes tem informação importante sobre o Atlético e uma sobre o Cruzeiro também, que ele acabou de apurar. Então fique ligado, fique atento, fique ligado conosco aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar de Libertadores, porque o papo agora são os deputados da Assembleia Legislativa que pediram a abertura da CPI do Mineirão, de acordo com o texto do pedido dos parlamentares. Eles querem apurar eventual dano ao erário pela execução do contrato de PPP. Disse ontem, vou repetir aqui eu não disse, mas preste atenção. A CPI ela pode inquirir pessoas ligadas ao contrato, ela pode ouvir a concessionária, ela pode ouvir o governo, né? Se eles identificarem alguma coisa. Então a história é longa, tá? A CPI é duradoura, é demorada. Isso aí é tudo que político quer, né? Tudo que político quer é uma CPI, porque ali são discursos acalorados, jogando sempre para a galera. A gente sabe que isso inevitavelmente vai acontecer. A CPI não tem poder de justiça, de polícia. Tem gente achando que, a CPI identificou que tá tudo certo, acaba com tudo e tal. Não tem. Agora, eu entendo que a manifestação, principalmente ordeira pacífica, ela deve acontecer, ela não pode, não, ela deve acontecer. Só acho que a CPI vai mudar muito pouco. Eu acho que o que pode mudar o quadro, diante do que eu conversei com pessoas até o momento ligadas a esse processo todo, de um lado e de outro, eu acho que o que pode mudar o quadro é a conversa entre as partes. Mineirão, Estado e Cruzeiro, e um alinhamento de ideias sem a forçação de barra, né? Para a Minas Arena sair do processo, já falamos aqui que ela precisa receber uma multa. Para o Estado sair, o Estado sai, abre uma licitação. Se o Cruzeiro ganha, o Cruzeiro fica. Só que tem um detalhe: o Estado com o Cruzeiro, até onde eu sei, não pode. Porque o Cruzeiro hoje não é mais uma associação, é um clube que tem um dono, né? Então nós precisamos analisar tudo isso. E ontem a Nath disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: é necessário, e a CPI será também para isso, é necessário que quem está reclamando tenha elementos para reclamá-lo. Tenha elementos para reclamar. Bom, nós estamos querendo jogar, nós estamos querendo participar, mas baseado em quê? De que forma? Como? A partir de quando? O que poderia ou teria que ser feito para que isso sofresse uma alteração? Estou falando nos moldes do negócio até o momento. Que o Mineirão é um estádio que tem que ser para futebol, tem que ser para futebol. Só que ele funciona com essa operação, que eu acho uma bosta, tá? Principalmente para nós, para o Estado, há 10 anos, né? Há 10 anos. 10 anos. 13. Né? Então, 10 anos depois, lá atrás, quando o Calil disse que o contrato era uma porcaria, bateram no Calil como se não houvesse amanhã, né? Deram porrada. Só que agora está todo mundo dando razão ao que ele disse há 10 anos. E hoje nós temos o Ronaldo de um lado, reclamando dos moldes, e o Atlético, que tem um estádio a ser inaugurado já, também reclamando dos moldes. Ou seja, eles estão repetindo o discurso do Calil lá de trás. Que o contrato é uma porcaria, é lesivo aos clubes. Agora, você pode... ele é ilegal? Não. Ele é imoral? Sim. Pois não, Lu? É um assunto chato esse assunto do Mineirão, porque... Qualquer coisa que você diga que não seja voltado para os anseios do Cruzeiro, dos seus torcedores, automaticamente as pessoas vão achar que você está errado. O erro começou claramente lá atrás, né? Quando você disse muito bem, quando ali alguns erros, algumas situações já eram visíveis que futuramente poderia dar errado e de fato deu errado. E agora é o seguinte, enquanto o Mineirão, o próprio Cruzeiro, o Estado também que está envolvido nessa situação, se cada um não ceder um pouco, não vai adiantar nada. O Mineirão está preso ao contrato feito de forma errada lá atrás, em relação aos envolvidos. O Cruzeiro tenta ali puxar algumas situações, logicamente, para prevalecer. E o Estado também, nesse caso, tem que ter um papel ali de, entre aspas, moderador para tentar puxar dos dois lados uma solução. Pensando apenas no futebol, o Cruzeiro precisa resolver essa situação o mais rápido possível. Por quê? O Cruzeiro não pode ficar um time itinerante. O Independência não é a casa do Cruzeiro. A gente viu o início de temporada, mesmo com equipes limitadas, o Cruzeiro enfrentando,
A equipe não conseguiu vencer nenhuma partida. Jogou no Espírito Santo, jogou em Sete Lagoas, jogou no Independência e o Cruzeiro não conseguiu entregar futebol. Não que o estádio seja preponderante, mas o estádio é importante para o Cruzeiro fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro. Então precisa resolver o mais rápido possível, todo mundo cedendo um pouco. Nós precisamos aqui, Valu, entender. Eu tenho uma visão um pouco mais romântica da coisa com relação ao Cruzeiro e Mineirão. A casa do Cruzeiro é o Mineirão. Ponto final. Quem disser que não tem influência e que não há perda técnica, já foi uma discussão acaloradíssima com alguns colegas recentemente. Para mim, há perda técnica sim, quando você não dispõe de uma ferramenta que para mim é fundamental para o funcionamento do Cruzeiro, que é o Mineirão. O que eu quero dizer com isso? Só perguntar para os jogadores em off. O que é em off para quem não é do coisa? Quando não está no ar. Pergunta para os jogadores quando não está no ar. Fala assim, o Mineirão faz diferença? Você vai ver a resposta. Então, as respostas que você obteve até agora. 100%. Claro que é 100%. Sim, a claro sinergia, e outra coisa, torcida. É óbvio que tem perda gosta. técnica, Lu. Se um jogador entra em campo, você começa a vaiar o cara com 1 minuto de jogo e ele tem uma queda de rendimento, aí você diz assim, mas também, pô. Todo mundo vaiou o cara, queda de rendimento, né? Todo mundo vaiando, pô, Rogério, não vai o jogador não, vamos dar força. Se vaiar, reduz a qualidade do cara, o cara fica com medo, a perna do cara treme pra dar um passe de 2 metros, cara. Entendeu? Então por isso eu tenho falado, o Cruzeiro precisa jogar no Mineirão. O Ronaldo já disse que não vai. Agora a torcida manifesta, abaixo assinado, CPI instalado, que vai ter gente que vai querer aparecer em cima do futebol, porque o futebol é um ótimo palco para isso. Mas dane-se, eu não dou palanque para otário, então eu vou dar palanque para... Bom, identificaram problemas? Identificaram, legal. Agora o que pode ser feito para resolver o problema, para que o Cruzeiro volte a jogar no estádio? Como é que você está vendo toda essa movimentação e o que você tem de informação sobre isso até agora? Porque tem protesto na próxima sexta-feira, Valu. A próxima sexta-feira as principais organizadas do Cruzeiro já se mobilizaram e vão ocupar, né, o centro de Belo Horizonte, se manifestando a respeito desse imbróglio envolvendo Mineirão, Minas Arena, Cruzeiro, governo do estado de Minas Gerais. Eu digo sempre que todo protesto, desde que seja pacífico e respeitem os órgãos públicos, privados também, não tire o direito de ir e vir das pessoas, é legítimo. Ô Everton, eu vejo a situação assim com profunda tristeza, e aí sem dar razão, cada um, mas com tristeza com relação a não conseguirem dialogar. E eu acho o papel do Estado, assim, o Estado deveria ser mais atuante. E quando eu digo atuante, não é no sentido de pegar e se rasgar. O contrato, ele tem que ser respeitado, independente da forma que ele foi assinado, e pronto. Não existe essa questão, rasga esse contrato, puxa aqui uma rasura, não. E aí a gente já vai estar pregando aqui para fazer algo que já é muito feito no nosso país, que é passar por cima das coisas legais, das leis. Isso aí ficou no passado, que o que foi assinado, foi acordado, não tem como. Agora, a CPI também, vejamos, né? Eu concordo com você, vai dar pano para muita gente aparecer e bater no peito e dizer que vai resolver o problema, quando eu entendo que o mais civilizado seriam o Estado, Mineirão e o consórcio Minas Arena se sentarem. Eu acho que perde todo mundo, porque eu tive a oportunidade de assistir pessoas da Minas Arena falando a respeito da arrecadação dos jogos, é algo em torno de 80%. E 20% dos shows. Então, é com muita tristeza que eu vejo isso tudo. E o Mineirão fica aí nessa situação, né? O Mineirão é o mais prejudicado nessa situação. Tiagão, nós já levantamos aqui algumas questões, que quando não tinha futebol, o Mineirão estava lá e a conta precisava ser paga, né? Houve um investimento por parte do pessoal do Mineirão, e esse pagamento que o Estado, esse repasse que o Estado faz, dentro da legalidade do contrato, é para pagar o investimento que foi adiantado lá, com uma baita de uma correção, óbvio, né? Não é um negócio bom para o Estado, mas não é mesmo o Estado se meter nessas questões. Agora nós vamos ter o Estado de um lado, o Mineirão do outro, dessa PPP, o Cruzeiro interessado e agora envolvendo política também.
Ô HG, eu precisaria entender quais são os elementos abordados pelos deputados, pelos nobres deputados, para que eles apontem a criação da CPI. Eu, sinceramente, eu os desconheço. Eu não sei quais são esses elementos que eles apontam para possível dano ao erário, como eles alegam na abertura da CPI. Mas é mais do mesmo que me parece nessa situação. É uma forma que alguns políticos veem, ou me parece que é uma forma que alguns políticos veem, para conseguir algum palanque, para tentar se aproximar e angariar votos de uma determinada torcida ou determinada agremiação. Porque nesse momento o que eles querem é jogar com o que tem acontecido entre Mineirão e Cruzeiro. Hoje existe um impasse entre Mineirão e Cruzeiro. A concessionária que administra o Mineirão, ela discute bastante com o Cruzeiro nas questões de como seriam o acordo para que o Cruzeiro pudesse mandar seus jogos lá. E aí me parece que esses políticos nesse momento gostariam de aparecer ou tentam aparecer de alguma forma diante da torcida do Cruzeiro, que é gigante. Então, o que me parece nesse momento é mais isso, sabe, HG? Porque essa CPI é a terceira ou quarta tentativa desde 2013 que a gente vê na Câmara, na Assembleia, aliás, Legislativa, para tentar mudar ou implementar uma CPI contra o acordo entre Estado e concessionária da Minas Arena. E até hoje não apresentaram nada de novo, nada de diferente. Esse contrato volta e meia é discutido, volta e meia é apontado com uma série de problemas e nunca apontam os problemas que seriam problemas importantes ou graves o suficiente para que esse contrato seja rompido ou para que tenha algum elemento novo nessa história. Pelo contrário, parece que mais aquela história do cachorro correndo atrás do rabo, os caras continuam correndo atrás do rabo e tentando aparecer de alguma forma. Nessa situação, para mim é muito claro que o que os políticos querem é palco. É palco para que maluco goste, bata palma e tente aprová-lo e que eles consigam votos nas próximas eleições. Cara, eu porque, não abomino. Sinceramente, não vão conseguir apresentar nada de novo. Eu não abomino a política, eu não abomino os políticos, eu abomino parte deles. Política é algo fundamental para a nossa convivência, que é desse meio que saem as nossas decisões. Cabe a gente escolher bem os nossos representantes, né? Desde a Câmara de Vereadores até o Presidente da República, então eu não abomino. Agora, o futebol é um ótimo palco para a gente aparecer. Aí, Ali, eu estou falando de agora nessa questão de CPI, aí quando organizada a cena ataque, aí vem um promotor, isso vai lá ouvir o doutor, aí os caras, mas para assinar ataque, os caras estão cansados de assinar ataque a vida inteira, assina ataque, assinar 200 taques aí, e nada muda no comportamento nos estádios e fora dos estádios. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem muita gente achando que a CPI é algo, Ali, que é suficiente para já mudar o formato do negócio. Eu continuo achando que a melhor alternativa é tratar de forma próxima. Me parece que o Mineirão quer, mas o Cruzeiro parece que não quer. Tratar, porque o Cruzeiro quer participação em bares, quer participação no estacionamento, quer participação, inclusive, em eventos que ele, Cruzeiro, não teria ligação direta. Eu sou fã dessa administração do Cruzeiro, né? Da SAF, dessa turma do Ronaldo. Acho que ele se cercou de vários profissionais excelentes, de um grande nível mesmo, né? Só que nessa eu vou na contramão aí. Eu acho que eles precisam desse diálogo e vou até falar uma coisa que eu não sei se eu concordo, viu, HG? Nesse cabo de guerra, nesse jogo de pôquer aí, de um blefa daqui, o outro empurra dali, o outro sabe quando. Eu acho que nesse momento, nesse recorte atual, o Mineirão está mais forte do que o Cruzeiro. Porque o estádio do Atlético vai demorar um pouco mais, adiou a sua estreia. Ele está com uma agenda, a gente outro dia passou aqui, o Gabriel falou da agenda de shows, pré-agenda. Está lotado e ele tem feito shows aí. O que o Valo traz, e é verdade a informação, 80% da renda é de futebol. Só que se você pegar um jogo e um show desses aí que tá tendo, não dá nem para comparar. Né? O ticket médio, enfim. E se aumenta o número de shows, eu acho que essa realidade vira, viu, Ale? Não, sem dúvida, porque o futebol você tem toda quarta e domingo. O show você não tem toda quarta e domingo. Então o Mineirão, nesse momento, eu acho que ele tem a pressão popular do torcedor do Cruzeiro, que quer que o Cruzeiro volte a jogar lá. Então acho que o Mineirão está mais confortável. Tem os resultados do Cruzeiro recentes. O Mineirão está mais confortável, está mais forte. Pode ser que daqui a pouco tenha a arena do Atlético, o Cruzeiro entenda uma outra solução. Os shows também não vai ter show aqui toda a vida inteira, todo
todo grande espetáculo vai ser aqui todo fim de semana, como tem acontecido, porque o brasileiro não aguenta, o brasileiro... Né, E vai começar a dividir também, porque a Arena vai a receber Arena shows. também, então pode ser que lá na frente o Mineirão se enfraqueça. Eu acho que nesse recorte, Valor, de agora, o Mineirão está se sentindo fortalecido. Bom, eu estou tentando levantar aqui uma possibilidade de nós falarmos com todas as partes envolvidas. O espaço aqui está aberto, alguém do Cruzeiro que queira explicar ao seu torcedor o que de fato o Cruzeiro pretende, o porquê o Mineirão trava as solicitações do Cruzeiro, ouvir o Mineirão também para explicar o que o Cruzeiro quer e o que é legal e não é legal, e mais uma vez ouvir o posicionamento do Estado com respeito a esse movimento e de repente até também sobre essa questão da CPI. Lembrando, CPI não tem poder de polícia, não tem poder de justiça. É bom que se diga isso. A CPI não pode, os deputados não podem mudar absolutamente nada do que está estabelecido. Todos os contratos passaram pelos órgãos fiscalizadores do Estado, do governo. Então, a coisa é feita. Achar que é imoral, que as taxas são absurdas, que o repasse é um escárnio e tal, eu também acho. Só que nós precisamos entender o que é ilegal, o que é imoral. Eu estou falando muito sobre isso, porque é a tática que os caras usaram lá no Cruzeiro, da antiga direção, ou das antigas diretorias, é a tática que eles usaram para quebrar o clube. É ilegal eu contratar o Thiago Fernandes, que é um jogador que vem de um clube periférico, que existe uma média salarial para ele no mercado aí de 50 mil por mês, eu contratar ele pagando 300, os 50 vão para o bolso dele. E os 250? Então você vai lá no contrato e fala, não, contratamos o Thiago Fernandes aqui, ó, 300 mil por mês, pagamentos todos feitos, tudo certinho, foi embora, paga uma rescisão, tá tudo certo. Aí você olha e fala, nossa, tudo dentro da legalidade. Mas onde está o problema? Pagar 300 para ele, se ele é um cara que custa 50. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Pelo menos até onde me parece, até onde o Estado se posiciona, não tem nada ilegal no contrato. Agora, a imoralidade vai na cabeça de cada um. É só uma situação que o próprio governador já falou sobre essa situação, sobre esse ponto de vista. Ele diz que apoiaria a gestão do Cruzeiro, o Cruzeiro sendo um dos gestores da Minas Arena, mas ao mesmo tempo ele aponta, olha, não tem o que fazer, da Minas Arena não, desculpa, do Mineirão, mas ao mesmo tempo ele aponta, não tem o que fazer com esse contrato de PPP. O contrato está muito bem amarrado do ponto de vista jurídico. Vai fazer o quê? Vai apontar que ilegalidade? De acordo com o governador. Ele fala isso, inclusive. Então beleza. Pode, nesse momento, quebrar o contrato? Pode, pagando uma multa. O Estado vai pagar essa multa? De acordo com ele, também não. Então, eu vejo muitos poucos problemas para que a gente possa apontar e tentar uma mudança, uma rescisão do contrato por meio de uma CPI. Eu acho bem difícil que isso aconteça. Ô Lu, vem comigo aqui nessa mensagem, eu acabei de receber aqui no Twitter, nosso telespectador, o Fernando, ele está dizendo aqui, ó, o mais prejudicado é o Cruzeiro. Quem senta no contrato é a Minas Arena. Cruzeiro querer condições melhores é o correto. É de um estádio de futebol. Mineirão, estádio de futebol. A Minas Arena tinha que comer na mão do Cruzeiro. O Mineirão só é gigante, o maior, icônico e etc., por causa do Cruzeiro. Foi o Cruzeiro que transformou esse estádio em algo emblemático. Eu gostaria que você avaliasse aqui essa mensagem forte aqui do Fernando. Everton, Fernando, um abraço, muito obrigado pela audiência aí. Muito obrigado, você sempre está participando com a gente. E essa foi dura, hein? Um abraço pro Fernando também. Everton, assim, o torcedor vai muito no lado passional, né? Quer ver ali o seu time de coração, onde o time conquistou grandes títulos. É, de fato, a casa do Cruzeiro, o Mineirão. Então tem um lado passional que, às vezes, acaba, numa análise mais equilibrada, atrapalhando o torcedor. E como o Ale disse, é um cabo de guerra. No começo, isso é um sentimento. O Ronaldo pensou, o Atlético está fazendo o estádio dele, então o Mineirão vai ficar ali nas minhas mãos. Então eu vou, neste primeiro momento, dar um passo atrás, para aí depois eu, quem sabe, conseguir atacar alguma situação. Então, num primeiro momento, o Ronaldo, sentimento, Everton, teve essa estratégia de deixar as coisas acontecerem, só que o Mineirão foi fechando shows e mais shows e mais shows ao longo do ano, e o Cruzeiro, pelo contrário, não conseguiu bons resultados fora do Mineirão. É um Cruzeiro que fica rodando ali, rodando aqui, vê o Independência como uma
situação no Campeonato Brasileiro da melhor forma possível, mas não é a melhor forma possível. O Cruzeiro precisa resolver o mais rápido possível, porque sem o Mineirão, aquela sinergia, torcida, jogadores, é lá, Everton. E esse time do Cruzeiro, para o Campeonato Brasileiro, precisa muito dessa sinergia com os torcedores que não ficam à vontade jogando no Independência. Não ficam. Qualquer posicionamento ali que se tem, um dia desses aqui eu disse aqui 280 vezes no mesmo dia. O Cruzeiro tem que jogar no Mineirão, o Cruzeiro tem que jogar. Aí você vai para a mídia social, a fossa, que é o Twitter, hoje é a fossa das redes sociais. É o lado passional, né? Às aí vezes... você diz assim, você está querendo prejudicar o Cruzeiro. O Ronaldo já disse que não quer, até papagaio fala, blá, blá, blá. Eu estou defendendo que o Cruzeiro tem que jogar no Mineirão. Aí o cara fala assim, você está defendendo que você é a favor da Minas Arena, você está na gaveta da Minas Arena. Eu estou fazendo e andando para Minas Arena. Fazendo e andando para Minas Arena. Não ganho um centavo nem de um lado nem do outro, mas eu preciso entender que há um contrato, esse contrato tem 10 anos que ele está estabelecido. O Cruzeiro foi campeão lá de 4 títulos de expressão, pagando essa conta, é um direito do Cruzeiro. Bom, eu paguei essa conta, mas agora eu não quero pagar mais. Mas o que está dentro da legalidade? Porque o Estado não pode ser parceiro do Cruzeiro na operação. Porque o Cruzeiro hoje não é mais uma associação, tem dono. Não se pode negociar, o Estado não pode ser parceiro do Cruzeiro no negócio. O Cruzeiro tirar a Minas Arena, o Estado vai pagar uma multa para pôr o Cruzeiro na Minas Arena, o torcedor do Atlético vai enlouquecer, do América, dos outros clubes, o contribuinte, o cidadão comum, fala, como assim? 400 milhões do Estado para pagar uma multa para o Cruzeiro. Vocês estão entendendo, gente? Então, qualquer posicionamento que se tem contrário ao Cruzeiro, que é um risco, porque os caras falam, pô, é um absurdo vocês não defenderem. O Mineirão é um estádio de futebol. Eu quero ver futebol, quero ver o Cruzeiro lá. O Cruzeiro subiu em 21 porque o Mineirão esteve lotado em todos os jogos. O Cruzeiro foi dos 3 times com as maiores médias do país. E a gente sabe o quanto isso é importante. Mas o que eu estou dizendo é que eu entendo que o melhor caminho é o Ronaldo, se é ele mesmo sentar-se lá com os caras do Mineirão e tentarem um ajuste. Onde o Mineirão possa usar a figura do Ronaldo. Ah, mas isso pode parecer fácil, bem mais fácil do que você ir por outros caminhos. Usar o Ronaldo como uma vitrine e o Cruzeiro voltar a jogar no Mineirão. Esticando a corda, acho difícil. Não dá pra ganhar, o Ronaldo ganha a maioria, né? Mas não dá pra ganhar todas, né? Não dá. Não dá pra ganhar todas. E assim, eu entendo a SAF e acredito muito nela, porque 2 mais 2 dá 4 no final sempre, né? Para os dirigentes da antiga, principalmente do Cruzeiro, 2 mais 2 dava 6, 8, 32, 44, porque eles não pagam a conta. Cada contrato que amarrava ali dentro. Só que tem um componente aí que você não consegue colocar na calculadora, que é o sentimento do torcedor, que é a paixão do torcedor. Isso aqui você não consegue contabilizar. Então, por mais que você deixe de ganhar, e essa conta a gente tentou fazer aqui, né? Quanto que o Cruzeiro, na Série B, conseguia ganhar com o Mineirão e quanto ele ganha hoje com um time melhor, com resultados piores, jogando em qualquer lugar. E uma situação grave ali, a questão dos sócios. Isso também. É um grande estádio pequeno. Isso pra mim é muito complicado. Fora que você tem um torcedor jovem. Sócio-torcedor, a gente conversa nas ruas com os torcedores do Cruzeiro, eles estão perdidos. Você tem um O torcedor, Thiago Balu sabe muito bem. torcedor jovem ou torcedor virgem, como o HG gosta de chamar, que ele vai no estádio pela primeira vez, ele pega uma atmosfera que eu vi lá no Mineirão, na Série B, com a torcida do Cruzeiro, esse cara se apaixona. Cruzeiro e CSA foi lindo. Porque Cruzeiro e Vasco O cara também. se apaixona. É demais. Cruzeiro e Vasco foi uma loucura. O cara sai de lá e ele quer ir em todos os jogos, ele quer consumir os produtos, ele quer ser fiel ao time dele, sabe? E essa atmosfera você só vai encontrar lá. Valor, a conta é que é o seguinte, o meu medo, tá? É que daqui a pouco, se o Cruzeiro começa a ter resultados ruins, colocar a culpa no fato da intransigência para que o Cruzeiro retorne ao Mineirão. E isso meio que ser o responsável por jogos ruins, resultados ruins. Eu tenho muito medo disso. Porque uma outra coisa que eu tinha medo está acontecendo, tá? Que era da perda técnica, porque o Cruzeiro virou um time nômade mesmo. E não venham me dizer que isso é correto para mim, que não é. Eu acho que ajustar as coisas com o Mineirão na boa é o melhor caminho. E vocês podem ter certeza que o Mineirão está interessado, tá?
Não digam que não, o Mineirão está interessado. O que não dá, o Mineirão não quer, fala assim, ó, Ronaldo, como é que eu trago um show do Skank aqui pro estádio e você vai ganhar comigo? O Mineirão não quer isso. Agora, melhorar as condições para os dias em que o Cruzeiro for ao estádio, que eu tenho de informação que o Mineirão está interessado em entregar. Agora, para mim, há sim perda técnica quando o Cruzeiro sai do Mineirão, o Cruzeiro não tem a sua casa, o Cruzeiro não é time para jogar em Sete Lagoas, pode jogar eventualmente, mas para ficar jogando em Sete Lagoas, Cariacica, Mané Garrincha, não, a casa do Cruzeiro é o Mineirão. Eles que se virem, essa pica tem que ficar nas mãos dos caras do Cruzeiro para procurarem o Mineirão e se acertarem. O que você pensa disso? Eu penso o seguinte, o Mineirão ele é muito importante para o Cruzeiro, mas assim, a situação do time dentro de campo evidentemente não se resolve só jogando no Mineirão, né? O ano passado a gente viu o torcedor do Cruzeiro historicamente não esconde a preferência de jogar no Mineirão, então é uma situação onde realmente, eu repito assim também, até onde eu tenho informação, é de interesse do Cruzeiro jogar no Mineirão. Então, é o famoso, o diálogo não está acontecendo, né? Alguém vai ter que ceder alguma parte. Eu queria muito também, viu, Everton, assim, como você já citou, que fosse trazida a público, tanto pelo consórcio Minas Arena, pelo Cruzeiro, e também pelo Estado, a parte que... Por que não fecha, né? Porque, o mais incrível é que o Mineirão quer o Cruzeiro, então, o Cruzeiro quer o Mineirão. É uma história bizarra, se você for pensar. Assim, o Mineirão quer que o Cruzeiro jogue lá. O Cruzeiro nem se fala. Então, sabe, tá faltando um pedaço da história que todos nós não estamos sabendo. É isso. Ai, meu Deus do céu, coisa absurda. Eu tinha muita vontade de saber, sabe o quê? Não vou saber nunca, eu acho. No final das contas, quanto que o Estado, mas centavo por centavo, quanto o Estado já meteu nessa operação e quem está por trás da PPP? Eu acho que saber quanto No final meteu, das dá. contas, eu queria saber para o bolso de quem que o dinheiro está indo. Isso eu tenho muita vontade de saber. Quem são as pessoas que às vezes não aparecem nos contratos, que estão lucrando com esta operação? Eu fico muito curioso para saber. Porque ali você tem a empresa, né, na PPP com o Estado e tal, mas essa empresa aqui, quem lá no finalzinho recebe, tem muita curiosidade para saber. Temos alguns meios para descobrir. Pois não,